Entenda uma coisa, irmãos. Nossa igreja, antes de eu começar a falar, eu quero deixar isso bem claro aqui. Está todo mundo aqui? Para entender esse assunto aqui? Então, nossa igreja tem um ensino, uma doutrina de Assembleia de Deus. Uma doutrina estabelecida lá atrás, né? Nós somos pentecostais. Aliás, deixa eu explicar para você. Toda igreja é pentecostal, tá? A batista, a presbiteriana, todo mundo é pentecostal. Sabe por quê? Porque nasceram do Pentecoste. A doutrina é que difere. Uns acreditam em dons espirituais e outros não. Nós acreditamos nos dons espirituais. Nós acreditamos, eles são reais. A Bíblia mostra isso, né? Eu agora estou assim, quando a pessoa vai para a Bíblia, não, a Bíblia, mas é que a Bíblia fala. A Bíblia fala isso, isso. Você acredita? Ah, não, eu entendo diferente. Então rasga da sua Bíblia, vai rasgando essas coisas que você não entende, porque está na Bíblia e você não quer entender. Então fica difícil de eu querer colocar isso dentro de você. Rasga a Bíblia. Mas deixa eu falar para vocês algo. A nossa doutrina aqui de salvação, ela é o quê? É uma doutrina de salvação condicional. É o seu relacionamento com Deus que vai te fazer salvo ou não. Ou não. É você e Deus, é a sua caminhada com Jesus. É que vai te dar essa certeza. Não é o fato de salvo para sempre salvo. Quer dizer então que eu vou me atolar no pecado e vou continuar salvo? Que história é essa? É a sua vida com Deus, é o seu dia a dia, é o seu trabalhar, sabe? É aquela questão de você tratar, assim como você cuida da sua saúde, assim como você cuida de tantas outras coisas, então é o seu tratar com Deus. Enfim, salvação aqui é assim. Agora, quando a gente vai falar de volta de Jesus, nós acreditamos que nós vamos ser arrebatados antes do período da tribulação. Isso se chama pré-tribulacionista. Jesus ele resgata a igreja dele antes de iniciar um período de tribulação na terra, de 7 anos. Deixar isso bem claro, né? Bem claro. Assim como também Jesus volta antes do milênio iniciar. Isso chama-se pré-milenista. Né? Existem outras correntes, por isso que difere. Difere é só o entendimento. Mas aqui, assim, se alguém aqui da igreja estiver ensinando qualquer outra forma de ensino, além desse que eu expliquei aqui, a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. Tá bom? Porque quem passa ensino aqui genuíno sou eu, o resto acompanha aquilo que eu ensino. O que eu ensino e os outros acompanham. É assim que funciona. Porque se eu falar uma coisa aqui e outras pessoas ficarem falando outras coisas, daqui a pouquinho isso aqui vai virar uma bagunça. Uma bagunça. Doutrinariamente bagunçado. Então, quero deixar isso bem clarinho, explicadinho. Vamos para o texto? Vamos para o texto, Pedrão. Tem um tema que eu botei nessa pregação. Qual ceia você quer participar? De qual ceia você quer participar? Eu vou te dar 2 ceias para você escolher. 2. Você vai escolher 2 ceias para qual você vai ser inserido. Né? A ceia da graça de Deus e a ceia da ira de Deus. Tem 2 ceias que você precisa entender. Qual delas você quer fazer parte? Qual delas você quer estar inserido? Então vamos lá, Pedro. Apocalipse, capítulo. Deixa eu só ver aqui, Pedrão, que eu já. Esse óculos meu aqui é uma benção.
Apocalipse 19, Pedro. Versículo 17 e 18. Você pode colocar aí no quadro? Muito bem. Vamos ler? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Maravilha. Tem um outro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus a seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ou futura. Muito bem. Então, para a gente entender, nós temos um processo chamado escatologia. É um assunto na matéria do seminário que fala sobre o final dos tempos, os acontecimentos. E esse processo ele tem assim se evoluído a cada dia. Cada dia mais a gente aprende, né? Um pouco, ou vive um pouco daquilo que vai acontecer. Jesus ele vai dizer que são etapas de acontecimentos. A primeira etapa nós já estamos vivendo, que é os sinais dos fins dos tempos. São os sinais. Que a gente está lá em Mateus 24, você vai ver que tem vários sinais, né? Aí vem para a natureza, vem para o relacionamento do homem, né? Pai matando filho, filho, pai, e assim vai se multiplicando a iniquidade. Tudo isso está nos sinais da vinda de Jesus. Porque é só olhar para os sinais, você vai perceber que a vinda dele está muito próxima. Muito próxima. A volta de Jesus, ela não está condicionada a mais nada. Não, pastor, falta isso ainda, falta cumprir, não tem mais nada, zero, pá. Hoje Jesus volta agora, se ele quiser. Não tem mais nada para se cumprir. As promessas que ainda estão de pé é para o povo judeu, aí é outra história. Para o judeu, algumas coisas precisam realmente acontecer. Para nós, igreja, não. Para nós, igreja, não. Até a apostasia, né, que é aquela questão de você negar a fé, é o que mais tem visto hoje. Sabe? A fé é o quê? Firme fundamento? Legal. Então eu tenho que ouvir um firme fundamento. E o que mais a gente tem visto dentro de algumas igrejas, Jesus, eu vou pecar, vou falar da sua igreja, mas tem que falar, para que a gente possa entender. O que a gente tem mais visto dentro de igrejas são mensagens que não nos traz firme fundamento. Firme fundamento. Sabe? São mensagens emocionais, são os coaches da vida, são aquelas mensagens motivacionais de autoajuda. Isso não traz firme fundamento. Aí você sabe o que acontece? O crente começa a entrar numa fila de apostasia. Eu já não escuto mais a fé, não tenho mais a fé, não tenho mais o firme fundamento, eu vou apostatando a cada dia, porque a minha crença não está mais baseada no firme fundamento, porque eu não estou ouvindo mais a palavra de Deus. Estou ouvindo
ensinos humanos. E aí, a apostasia é algo que, assim, vai acontecer nesse período de tribulação de 7 anos. Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Aí eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você agora. Jesus volta para buscar a sua igreja. A igreja de Jesus, ela é redentora de uma coisa chamada graça de Deus. Porque nós fomos salvos pela graça de Deus, favor imerecido. A gente não merecia. O que eu e você merecia era o inferno. Mas a graça de Deus nos alcançou. Ela foi lá e nos retirou de um mundo de pecado, de uma condenação eterna e nos trouxe para a presença dele. Ele nos resgatou. A igreja tem esse domínio da graça de Deus. E aí Jesus volta e leva esta igreja. A graça de Deus não está sobre a humanidade, está sobre a igreja. E o mundo usufrui desta graça. O mundo pega, sabe, a sobra, vamos dizer assim, desta graça. A graça de Deus está sobre os escolhidos de Deus, isso é, sobre a sua igreja, aqueles que são lavados e remidos no seu sangue. A graça de Deus está ali. E na hora que esta igreja vai embora, adivinha quem vai junto? A graça de Deus. Por isso que começa um período de 7 anos, e por isso que esse período chama-se tribulação. 7 anos de tribulação. Tem 3 anos e meio de uma negociata, de uma falsa paz, para o anticristo entrar em cena. E depois nós temos 3 anos e meio da grande tribulação. Vai ser exatamente isso o que vai acontecer com aqueles que ficarem. Quem vai ficar, pastor? Aí a pergunta é boa. Quem vai ficar? Com certeza fica os judeus não convertidos. Com certeza vai ficar os ímpios ou aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador. E vai ficar uma igreja chamada apóstata. Sabe? A igreja que não teve um firme fundamento. A igreja que não se baseou em firme fundamento. Chama-se igreja apóstata. São esses 3 povos que vão ficar. Esses 3 povos, eles vão passar por 7 anos. Os 3 anos e meio iniciais é bênção, é tranquilo. Sabe? O mundo vai ficar em pânico porque eu, você, a igreja Filadélfia, os seus membros, todo mundo foi embora. Né? E o proprietário aqui querendo saber quem vai pagar o aluguel. Entendeu? Até lá a gente já acertou. Não, mas eu quero que não acerte, não. Eu quero ir embora amanhã, hoje, agora, nesse minuto. Eu quero ir embora hoje, não quero pagar nem aluguel esse mês. Também, pronto. Ele vai também. Bom, boa palavra essa. Então, eu não quero, né? A gente tem que entender que nós necessitamos, né, subir, estar com ele. O mundo vai ficar em polvorosa porque muitos líderes que são crentes vão sumir. Eu já falei isso aqui, mas vamos voltar para só porque tem gente nova que não entendeu ou não ouviu isso ainda. Você imagina, vamos supor que o Trump seja um crente. Diz ele que é, não sei se é. Mas vamos supor que Deus leve Trump para o céu. Imagina a maior nação do mundo, em todos os aspectos, econômico, militar, financeiro, tudo. A maior nação do mundo. De uma hora para outra ficar sem um líder. É um caos. É um caos. Caos. Imagina as pessoas sumirem de determinadas posições dentro da sociedade. Imagine os médicos de hospitais. Imagine pessoas influentes que todo dia são úteis para um funcionamento de alguma repartição de uma hora para outra. Tudo isso some. Imagina isso. Como é que não vai ficar esse mundo?
A gente não vai ver isso, tá, gente? Mas para quem está aqui, vai passar por esse momento. E esses 3 anos e meio iniciais vai ser onde o anticristo vai se posicionar para colocar ordem na casa. E ele vai entrar e vai resolver esses problemas todos. Esses problemas todos que a gente vão acontecer por causa do arrebatamento da igreja, eles vão ser solucionados em 3 anos e meio por este grande líder. Só que depois de 3 anos e meio, ele vai trair. Vai trair Israel, vai quebrar uma aliança e vai partir para cima para destruir, aniquilar o povo judeu. Vai ser uma perseguição, sabe, imensa, sem tamanho. E essa perseguição, ela vai ser em cima de quem? Em cima do povo judeu e em cima também dos crentes, ou melhor, da igreja apóstata que ficou, porque depois que esta igreja subir, quem ficar, meu Deus, cadê fulano? Pastor Joel era tão bonzinho, tinha o Joel Card e agora não tenho mais. Né? O grupo de louvor, os músicos, meu Deus, cadê? Pastor Marco, meu Deus, cadê o povo? Sobreira, a menina da recepção. O povo vai ficar desorientado. E aí vai entrar nessa perseguição, porque o anticristo vai partir para cima desta igreja apóstata. E aí vai ter, uns vão realmente morrer a fio de espada, que vão entender que vai haver essa possibilidade. Né? Haverá salvação no período da tribulação? Com certeza, eu provo isso na Bíblia. Não quero entrar nesse negócio agora porque isso aí é um longo papo, mas eu estou à disposição de enfrentar com vocês qualquer momento desse. Mas vai haver salvação no período da tribulação? Com certeza, vai haver. Vão morrer a fio de espada por não negarem a Cristo. Mas muitos vão partir para o lado, não, eu já estou aqui, vou ficar com esse cara aqui mesmo, vou ficar aqui do lado dele, porque ele agora é o grande líder do mundo todo. Mas vai chegar um dia que Deus vai se irar. É aí que eu quero falar. 3 anos e meio restante do período da tribulação é um período de ira de Deus. Esquece a graça. A graça já está com a igreja, a graça já está no céu. Lá em cima no céu tem 7 anos. 7 anos de festa. Chama-se Bodas do Cordeiro. Quando a igreja sobe, lá no céu começa, depois do julgamento do tribunal de Cristo, que é um julgamento só para condecorar, de ninguém vai voltar mais não. Pode ficar tranquilo, gente. Não é esse tribunal que você vai na frente do juiz, chega lá, tu não sabe se tu vai ser preso, se você vai ser solto. Lá não tem isso não. O tribunal de Cristo é só para você receber a sua premiação daquilo que você fez na obra de Deus. Também tem isso, né? Uns vão receber isso, outro aquilo, né? Uns vão apresentar isso, outro. As obras de palha vão ser queimadas, enfim. Mas depois disso inicia-se um processo de um casamento. É as bodas do Cordeiro. 7 anos de bodas, de festa, de uma grande ceia, da união do noivo com a noiva. Sabe? Isaac, ele representa muito bem isso, tipologicamente, Isaac e Rebeca representam muito bem isso. Né? Rebeca sempre tinha o seu trabalho diário. Rebeca tinha seus compromissos com a sua família, com a sua cidade, trabalhou. E quando Abraão manda o seu servo procurar uma noiva para Isaac, esse servo chega lá e prova a noiva. Mas como é que eu vou saber quem é? Não, pode ficar tranquilo que você vai ver quem é. E aí começa as provas. A primeira prova foi dar água por camelo.
Cada camelo, tinham 10 camelos. Cada camelo bebe 100 litros d'água. Cada cântaro tem 10 litros. Então, para cada camelo, ela teve que arriar 10 vezes. Para cada camelo. Multiplica por 10. Quantas vezes que ela teve que descer aquele cântaro no poço? 100 vezes. E aí, depois de tudo isso, aí o servo entendeu que era noiva, mas ela teve que trabalhar. Ela sofreu. Ela perseverou. Assim também é a igreja. Isaac lá esperando a noiva. Isaac esperando a noiva. Jesus está esperando a noiva. A Bíblia vai dizer que quando a noiva está chegando, ele sai ao seu encontro. Assim também vai ser nós e Jesus. Jesus vai voltar nos ares, nós vamos nos encontrar ali com ele. Sabe? E dali vai se iniciar esse processo todo das bodas do Cordeiro. Irmãos, pensa algo triunfante. Pensa em algo glorioso. Sabe? Essa questão das bodas, né, é comparada a um casamento. É uma festa de casamento. É uma ceia. É uma ceia de uma festa. Nunca visto por ninguém. Somente Cristo e a sua igreja. Deus está preservando isso para mim e para você. Você vai ver, você vai participar, você vai estar lá. Sabe, aí você fala, pastor, mas e aquelas pessoas que já foram para a glória? Vai estar lá também. Vai estar lá também. Vamos nos encontrar com o Léo, o esposo da Edma. Vamos nos encontrar com o pastor Estevão. Vamos nos encontrar. Vamos estar todos lá. Pai do Gilberto, que morreu a semana. Vamos todo mundo estar lá, para a glória de Deus. Nós vamos estar juntos. Deus não vai reservar nada mais, nada, não vai adiantar nada, vai ser no momento dele, na hora certa. Nós vamos estar todos juntos ali para a glória de Jesus, participando de um grande banquete, que é a ceia do Senhor. Isso é reservado para mim e para você. Nós vamos estar ali vendo, sabe, esta união, este casamento e participando. 7 anos. Só que aqui embaixo, aí agora eu vou voltar onde eu parei, se inicia um processo de ira de Deus. E a ira de Deus aqui é para todos aqueles que não receberam Ele como seu Salvador. Para aqueles que rejeitaram, para aqueles que não confiaram, não creram, ouviram, mas não creram. Para aqueles que não tiveram um encontro com Jesus. Esse período vai se manifestar a ira de Deus. Meus irmãos, só quero que você entenda uma coisa. Em nenhum momento do Antigo Testamento, né, aliás, do Novo Testamento, você vai ver a ira de Deus se manifestar. Se manifestar. Como manifestou no Antigo Testamento. Por causa da graça de Deus. A graça de Deus, ela impede a ira de Deus agir. Por quê? Tem algo muito interessante na física, diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Ira de Deus e graça de Deus são 2 coisas distintas. Isso não pode acontecer no mesmo tempo. Então, quando a gente fala de ira de Deus, a gente está falando que a graça já foi. A graça já foi embora. A ira de Deus que agora vai estar sobre a terra. Irmãos, graças a Deus, nós não veremos isso. Porque será horroroso. Será algo assim que vai abalar todo mundo. A gente começa com um derramamento ali, que a gente já viu isso na escatologia, né? Quando a gente lê a Bíblia e tal, a gente vai ver lá algumas coisas que acontecem, né, em relação à ira de Deus. Né? Por exemplo, um exemplo aqui. Né? As trombetas.
Vão tocar. Aí vai vir depois os cavaleiros, as taças, enfim. Deus vai derramar sangue e fogo do céu. A Bíblia vai relatar que 1/3 das pessoas vão morrer. 1/3. Isso nesse período de 3 anos e meio, tá, gente? Vai ser uma paulada atrás da outra. A gente não vai dar nem para respirar. Vai ser uma coisa em cima da outra. 1/3 da destruição do mar. 1/3. Pensa, meu irmão. Pensa no negócio. Os peixes, os barcos, navios. Pensa num 1/3 disso tudo sendo destruído. Como é que vai ser isso? Como é que você vai passar por... Como é que as pessoas vão viver com tanta destruição? O sofrimento, irmãos, pensa, aquilo ali é só um banho-maria. Pelo aquilo que aqueles que vão ser lançados no inferno vão viver. Ali é só um banho de sala. 1/3 vai ser destruído. A fome, as enfermidades, a morte vai prevalecer. As pessoas não vão suportar a intensidade, sabe, desses sofrimentos. Não vão suportar. Uns vão pedir a morte e não vão encontrar. São 3 anos e meio de ira de Deus. Ira! Sem refresco. Sabe? É ira de Deus. Deus irado. Pensa num Deus irado. Pensa num Deus soberano que tudo pode. Porque a gente só fala muito de graça, de amor, de misericórdia, mas Deus se ira. E esse período de 3 anos e meio dele, finais de escatologia, ou melhor, desse período de tribulação, é a manifestação da ira dele. Um Deus revoltado. Um Deus irado. Eu aconselho a você, nesta manhã, a se posicionar contra isso. Eu aconselho você, se você ainda tem dúvida de alguma coisa, se posicione. Mude, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Essa graça, esse amor, essa misericórdia que a gente recebe todos os dias, de manhã cedo, à noite, sabe? Que a gente vê tudo muito bonito, isso está acabando. Porque essa igreja vai embora e essa graça vai embora. E na hora que essa graça sair, você pode contar. Nós, em nome de Jesus, eu quero chegar no céu, gente, e apresentar a vida de cada um de vocês para o Senhor. Está aqui fulano, está aqui ciclano, esse aqui me deu muito trabalho, mas eu trouxe. Esse aqui, pastor, Senhor, essa ovelha aqui, isso aqui não foi fácil não, mas chegou, está aí. E eu quero contar cada um de vocês e entregar nas mãos do Senhor. Está aqui, ó, como pastor, está aqui. Senhor, eu cuidei. Porque é triste ver um daqueles que você amou, que você ceiou, está do seu lado aí. Está aqui agora. Você olha para o seu lado aí e vê essa pessoa. Já pensou se Jesus volta agora, você chega no céu e essa pessoa não está lá? E saber que essa pessoa ficou e vai passar pela ira de Deus? Você já pensou nisso? Você já pensou que essa pessoa talvez que esteja do seu lado, aí agora, não esteja pronta para um arrebatamento e ela pode ficar e vai passar por esse sofrimento? Por isso que é importante, gente, a gente ter consciência disso. Não brinque com Deus. Não brinque. Brinca comigo, brinca com o pastor, brinca com quem você quiser. Mas com Deus você não brinca. Não brinca com a sua salvação. Não coloca ela em risco. Seja fiel ao Senhor. Porque se você brincar, se você
começar a querer ficar naquela linha tênue, né? Ou senão em cima do muro, para cá ou para lá, eu vou ficar aqui. Você vai conhecer algo chamado ira de Deus. Eu sinto te informar isso. Isso tu não ouve pelas igrejas mais aí não, tá? Porque isso não é firme fundamento para eles. Para nós é. Para nós é. Ninguém fala mais de volta de Jesus, ninguém quer mais saber dessa história. Não, isso aí não dá ibope, não dá curtida na internet. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com a sua salvação. Eu estou preocupado que você fique debaixo da graça eternamente. Porque se você vê a ira de Deus, ela é incomparável. Assim como ele transbordou a graça dele sobre a igreja, ele vai transbordar a ira dele sobre esse mundo que ficar. Não brinque. Não vou, pastor, eu vou ficar, que eu quero ver, né? Porque eu nunca vi a ira de Deus, nunca vi Deus brabo. Eu nunca vi Deus brabo. Deus sempre foi misericordioso, sempre perdoou. Deus sempre me amou. A Bíblia diz que Deus é amor, pastor. É amor. É. Aí, enfim, não brinque com isso. A morte vai ser tanta nesse período de ira, tanta, a morte vai ser tanta, que vai se encher um rio de 30 quilômetros de extensão. E nesse rio, a quantidade de sangue vai chegar à altura de um cabresto de um cavalo. Isso é, mais ou menos 1,5 metro. Você pensa num rio de 30 quilômetros, como daqui ao centro da cidade. Mais ou menos isso. Tendo 1,5 metro de profundidade só de sangue da morte daquelas pessoas que ficarão nesse período de tribulação. Haverá uma batalha no final de tudo isso, chamada Batalha do Armagedon. E ali vai ser aonde essa carnificina vai acontecer. É justamente na hora que o anticristo vai pressionar, encurralar Israel, para que ele venha a ser exterminado, que esta sempre foi o objetivo de Satanás, é acabar com Israel. Como a igreja ele não tem como a igreja já está lá em cima, então ele vai partir com toda a sua fúria para destruir o povo judeu. E esse momento, a morte, ela vai estar notória na vida de todos aqueles que estiverem lá. Pensa nisso, gente. A gente só fica olhando para as bênçãos. A gente só olha para as bênçãos. Pensa no seu filho que está desviado. Pensa no seu familiar que ainda não se converteu. Pensa nessa pessoa que você gosta, que ainda não teve um encontro de Jesus. Olha para o que elas podem passar. Pastor, como é que eu vou mudar isso? Primeiro, como é que você vai mudar isso? Dando testemunho. Mudando o seu comportamento. Vivendo uma vida de crente. Provando para eles a sua atitude. Mostrando um Deus vivo, verdadeiro. Um Deus de poder. Mostrando a importância de ter uma vida eterna com o lado dele. Em primeiro lugar, isso. E falando desse amor que ainda está sobre a terra. Porque um dia não vai estar mais. Um dia não vai estar mais. Eu acredito, irmãos, eu creio nisso, que nenhuma dessas palavras vão falhar. Nenhuma delas. Se está escrito na Bíblia, irmão, já era. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Essa mortandade nesse período dessa grande batalha do Armagedon, que você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto aí em filme, ela é incalculável. Incalculável. E depois desta batalha, aí é que vem a outra ceia. A primeira nós já falamos,
que é a ceia do Senhor, a ceia do casamento, a ceia das bodas, a ceia da noiva, dos convidados, da eternidade. Agora, a segunda ceia vem agora. Porque nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 17 e 18, eu acho, que nós colocamos ali. Deus vai chamar as aves para comer a carne daqueles que ficaram. Aí agora a minha pergunta: em que ceia você quer estar? Qual é a ceia que você vai participar? Qual é a ceia que você vai estar presente? Você escolhe. Se é a ceia da graça ou se é a ceia da ira de Deus? Se você ainda não resolveu, você ainda tem tempo para resolver isso. Porque é uma decisão pessoal sua. Eu não posso interferir nisso. Eu tenho que alertar. A minha obrigação aqui é alertar, orientar. As decisões é de cada um. Aí eu pergunto para você, aonde você quer estar? Porque assim como a graça foi derramada sobre a igreja, a ira de Deus vai ser derramada nesse mundo. Ninguém vai fugir disso. Quem eles poupou foi a sua igreja. Nem Israel. Que o pessoal agora está no negócio de botar, sabe, trazer conceitos judaicos para dentro da igreja. A igreja quer usar kippá, a igreja quer usar não sei o quê, a igreja quer fazer isso, a igreja quer fazer tudo. Aquilo ali é do povo judeu, não tem nada a ver com a gente. Se eles não se converterem, vão participar da ira de Deus. É simples. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus, como a gente fala, mesmo sendo a menina dos olhos do Senhor, como a gente fala, mesmo sendo o povo que conduziu, Deus usou como condutor, como aio, para trazer a palavra dele até os nossos dias, mesmo com tudo isso, Deus vai voltar para salvá-los? Vai. A Batalha do Armagedão vai provar isso. Deus vai voltar para salvá-los, mas ele vai passar por esse processo. Aí você, eu, que já estamos conscientes disso, Jesus, olha, vou falar que nem o Atalaia, né? Não me cobre desse sangue aqui, porque se algum daqui ficar, vão ficar porque escolheu, porque estão avisados. Estão orientados. E eu quero que você entenda uma coisa só, para a gente finalizar aqui e orar e participar da ceia. A melhor parte é esse momento. Quando a gente participa desse momento aqui, quando a gente participa desse instante aqui, quando você chegar agora, vai receber o pão, vai receber o suco, né? É bênção. Mas isso aqui, nós estamos aqui ainda. A melhor ceia, por enquanto, é essa. A ceia que Deus nos ordenou a participar é essa aqui. E é uma coisa que eu sempre cobro muito, a gente estar presente na ceia. É comunhão. Estamos aqui. Agora, a ceia do Senhor, do casamento, das bodas, essa tu não pode perder de jeito nenhum. Eu sei que às vezes tem uns compromissos, né? Como teve um compromisso, fulano não pôde vir agora, mesmo ligou o presbítero, pastor, minha sogra passou mal, ela está com câncer, eu tive que correr para o hospital, não posso ir na ceia. Sem problema. Família, tem que cuidar. Como o outro também tem compromisso, tal, sem problema. Isso aqui tem essa mesmo, mês que vem tem outra, quarta-feira tem outra, a gente vai participando. É importante, é cumprimento, é uma ordenança. Mas você não pode ficar de fora da ceia celestial. Essa aí você não pode perder. Essa tu não pode perder de jeito nenhum. Porque se você não participar dessa ceia celestial, com certeza você vai enfrentar a ceia da ira de Deus. Com certeza. Estou falando isso com a autoridade desta palavra. Não é porque eu quero. Não é porque eu desejo você. O pastor está desejando que eu vá conhecer a ceia da ira.
Quero não, muito pelo contrário. Mas se eu não te alertar, se você não se posicionar, ela te aguarda. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Mas, pastor, que palavra para ceia, hein? Tô crente que eu ia dar um glória, aleluia. Vai lá para ceia, pastor. Podia estar aqui agora, né? Dando aleluia, rodando, sapateando, pulando. Sem transformação, sem mudança, sem conhecer a verdade. É fácil. É fácil. É fácil. Confronto nós temos que encarar porque é necessário mudança. Está sendo confrontado? Meu Deus, estou errado mesmo. O que eu faço agora? Tu tem que mudar. É porque Jesus, quando ele vem, ele manda logo essa pá. É porque precisa de mudança, é porque ele quer te salvar, ele quer te abençoar. Entenda isso. Ah, pastor, tá com raiva da gente. Não estou com raiva de ninguém, eu amo vocês. O problema é que eu amo muito mais aqueles que se transformam, aqueles que verdadeiramente se dedicam, lutam, sabe, uma mudança, porque eu sei que está no caminho certo. A gente tem que caminhar assim. Todos nós estamos passivos de erro e Jesus está com a misericórdia dele ainda estendida para perdoar a gente. Ainda. Mas vai chegar um dia que não vai acontecer mais isso. E é aí que nós temos que, sabe, nos preocupar. Porque se eu não subir, irmãos, essa ceia aqui nos aguarda. Amém? Queria que você fechasse os olhos.